querer questionar a qualidade do grafite, que é um centroavante de Copa do Mundo, ele não ia tocar na bola como o Verratti não tocou. Fala galera, estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês todas as informações desse sábado. Se está gostando desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo para receber mais vídeos como esse. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hoje 2-1 de virada, estádio mais cheio hoje, né? Ao contrário do que aconteceu no Engenhão no final de semana passado. O Vasco no primeiro tempo até competiu melhor, né, Eric? Tentou fazer algo parecido com o que fez no primeiro jogo, de tentar pressionar um pouco a saída de bola do Flamengo. Começou o jogo até de maneira equilibrada, encontrando um gol logo cedo, mas depois é natural que o time melhor do Flamengo vá se acomodando dentro do jogo, né? O Carille partiu com aquela escalação que a gente até debateu na quarta-feira, né, com um time mais ofensivo e tal. Só que para essa escalação funcionar, o Vasco precisa ter a bola. E é algo que o Flamengo não dá para os adversários, muitas vezes. O Flamengo também gosta de ter a bola, é um jogo de posse, e ainda mais com 4 jogadores no meio-campo, né? Dessa vez o Felipe Luiz retornou com o De La Cruz. Então, o meio-campo do Flamengo com muito mais jogo, com o Pulgar, com o De La Cruz, com o Gerson e com a Arrascaeta e o Plata encostando muitas vezes ali, teve essa superioridade numérica. O Vasco acabou encontrando o seu gol numa bola parada, numa boa cobrança do Coutinho, o Nuno aproveitou com oportunismo. Mas se a gente for olhar o número de a estatística do jogo, os números, o Vasco finalizou muito pouco, foram 3 ou 4 finalizações, a quarta foi agora no finzinho do Lloyd. Então, assim, para um time que precisava fazer 2 gols, escalou um time ofensivo, como eu imagino que o torcedor gostaria de ver, só que muitas vezes você pôr muitos jogadores ofensivos contra esse time do Flamengo não te garante você ter presença no campo de ataque, né? Porque esse time do Vasco para funcionar precisa ter a bola. Os jogadores que jogam na frente do Vasco dificilmente correm para trás, né, Alex? Rayan, Verratti, o Nuno, o Coutinho, não tem como eles correrem para trás para combater, roubar a bola, compactar meio campo. Então, o Flamengo conseguiu, com a sua maior qualidade, se impor. Acho que o grande lance do jogo é o gol de empate do Flamengo, do Bruno Henrique. O PC vai explicar para a gente os critérios que a federação adotou para engrossar essa linha. Porque se não fosse a linha engrossada, o Bruno Henrique estaria em impedimento. Isso é fato, acho que todos nós concordamos com isso, né? Então tem essa questão da linha, o PC vai explicar pra gente. E eu acho que ali, quando o Flamengo empata o jogo, praticamente decide, né? Porque o Vasco precisaria de mais 2 gols, subir a ladeira de novo, ficaria muito complicado. E aí no segundo tempo, o banco novamente do Flamengo fez a diferença. O Felipe Luiz começou a lançar a mão dos jogadores que estavam no banco. Aí entra Alexandre, entra Ala, entra Luiz Araújo. E aí pesa contra o Vasco, né? Então acabou dando a lógica. O Flamengo hoje é um time melhor, um time mais pronto, que tem um trabalho mais consistente do Felipe Luiz em relação ao Carille. E chegou à final. O Flamengo foi o time de melhor campanha no Carioca. O que faltou pro Vasco, eu acho que tá no nosso time. Eu acho que é ele, Grafite. Mas bem melhor que o Verratti, você tá louco. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ao Maracanã. Lá está o nosso super time, né? O time da nossa transmissão, que participou dessa vitória do Flamengo 2-1. Luiz Carlos Júnior, Grafite e Lédio Carmona, o intrépido. Que faz tempo que não paga um almoço. Faz bastante tempo. Posso falar uma coisa, Felipe, rapidinho? Claro. Cara, eu termino o jogo sempre amarrotado. Eles terminam com a camisa passada. Como é que pode eles têm 2 trocas, tá? Ou eles trocam de uniforme. A equipe deles tem 2 camisas. É igual time de futebol. No intervalo, os caras trocam as camisas. Eu tô olhando pra televisão, tá me chamando a atenção. Cara, eu termino o jogo amarrotado. Estão sempre inteiros, né? É muita elegância, jogam de terra. É isso aí. Luiz, aconteceu algo que já vem acontecendo normalmente nos últimos clássicos entre Flamengo e Vasco, né? Agora são 32 jogos, 2 vitórias apenas do Vasco, nesse retrospecto mais recente. E o time, que é o melhor time no momento, se impôs sobre o Vasco, como era natural de ser. A gente falava aqui sobre escalação, o Vasco um pouco mais ofensivo, um pouco menos ofensivo e mais preenchido no meio campo. Mas com qualquer formação, não seria fácil vencer o Flamengo hoje, né, Luiz? Boa noite. Boa noite, Felipe. Obrigado, hein, Eric? Você é sempre muito gentil e o Alex... Eu e o Lédio estamos fora do time, né? Somos bancão e tal, o Grafa joga no time titular. Olha, sem querer questionar a qualidade do grafite, que é um centroavante de Copa do Mundo, ele não ia tocar na bola como o Verratti não tocou. Então não ia mudar nada, ele ia ser um jogador a mais dentro de campo. Bom, em relação ao que o Diniz falava, o Flamengo está sobrando no Rio de Janeiro, especialmente para muitos é o melhor time do futebol brasileiro. Tanto é que o Flamengo conseguiu hoje a sua primeira virada na temporada. O Flamengo não toma gol, então o Flamengo não precisa virar jogo. O Flamengo consegue a sua primeira virada e vamos combinar que acabou não fazendo tanto esforço assim, né, Lédio?
Esforço fez. Você acha que fez muito? O Flamengo é um time muito sério. Você não acha que a virada veio de forma mais natural, não? Além de bom, o Flamengo tem muito vigor, né? É um time muito competitivo, que joga intensamente o tempo inteiro. Isso faz muita diferença. Eu falei muito isso durante o jogo, não sei o que o Alex, o Eric, o Felipe se concordam, mas eu acho que, além da diferença técnica, e é abissal, isso aí os números comprovam, fisicamente o Flamengo sobra diante do Vasco. O Vasco não consegue acompanhar o Flamengo. Hoje não conseguiu acompanhar nem até o fim do primeiro tempo. E o Flamengo treinou a semana inteira e o Vasco jogou na quarta-feira. Pois é, mas eu acho que não justifica, Luiz, que foi um jogo fácil. Foi um jogo tranquilo. Eu acho que é uma coisa mais profunda, essa questão física do Vasco. Eu não sou preparador físico, mas isso fica muito claro, a diferença física de um time para o outro. A parte técnica a gente não deve nem considerar, não entra no debate. Basta você ver que em 32 jogos o Vasco ganhou 2. Então, eu tenho certeza que o jogo de hoje foi a cópia do jogo de sábado passado. O Vasco começou o jogo conseguindo competir, tentando incomodar o Flamengo, o Nuno bem pelo lado esquerdo, o Coutinho tentando participar do jogo com o Nuno. Fez um gol, uma furada do Lucas Freitas, vai no pé do Nuno, ele faz 1-0, e a partir daí, depois da parada técnica, como aconteceu o sábado passado, o Vasco começa a se desminuir fisicamente e o Flamengo começa a botar o jogo debaixo do braço. E foi exatamente o que aconteceu sábado. A diferença do jogo é que o Vasco hoje fez 1-0. Sábado o Flamengo fez 1-0 e ficou nisso. Agora, é difícil você mudar esse panorama. Eu acho até que o Flamengo não fez uma partida perfeita, exuberante, mas ele é tão melhor, ele é tão superior, ele tem tantas alternativas a mais que ele não precisa tirar nota 10 para ganhar do Vasco. Se ele tirar nota 7, 7,5, ele vai passar de ano e vai deixar o Vasco, mais uma vez, reprovado, esperando ali um outro concurso, um outro jogo, entendeu? Foi o que aconteceu. A diferença é muito grande. E falando sobre a questão da torcida que o Felipe falou, se você olhar, a torcida do Vasco hoje estava bem. A torcida do Flamengo muito maior que a do Vasco. Em outras situações, a torcida do Vasco teria vindo muito mais ao Maracanã. O torcedor já começa a desistir, entendeu? Não é desistir, a ficar... Mas você pega esse retrospecto, 32 jogos e 2 vitórias. Então você começa a perder a torcida, entendeu? Você começa a perder a torcida. É uma torcida que é fabulosa, é incrível, tem 15 milhões de torcedores, que normalmente divide o Maracanã com a torcida do Flamengo. Não aconteceu sábado, no Newton Santos, e não aconteceu hoje novamente. E o jogo, Grafa? Fala, Luiz, boa noite para você, pro Lédio, Felipe, amigos da mesa ali, Eric e Alex. Amigas e amigos que estão acompanhando troca, realmente o Flamengo é superior. O Flamengo, a impressão que eu tenho aqui é começo de temporada, né? As duas equipes têm 2 meses de preparação, 14, 15 jogos já disputados, ainda se preparando fisicamente, tecnicamente, mas se a gente analisar o jogo aqui de cima, dá a impressão que o Vasco corre muito mais que o Flamengo. O Flamengo perde a bola, já recupera ali no campo. O Vasco se desgasta mais dentro do campo. Talvez se pegássemos aquele GPS que os jogadores usam por baixo da camiseta ali, junto com aquele colete lá, a gente vai ter... Eu tenho praticamente certeza que o Vasco correu muito mais do que o Flamengo nesse jogo. O Flamengo tem muito mais tempo de posse de bola, né? O Flamengo teve mais posse de bola, tudo isso, e isso aí pesa no decorrer do jogo. Vai jogando, vai cansando. O Vasco conseguiu o gol no primeiro tempo, no momento melhor que ele estava no jogo, teve a parada técnica, o Flamengo já voltou melhor. Aí acontece o gol de empate. Aí você precisando marcar 2 gols, você sai na frente, toma o gol de empate logo em seguida, dá aquela... baixa um pouco a... Poxa, tem que fazer mais 2 gols. E tudo isso pesa dentro do jogo. Aí, fisicamente, mentalmente, a equipe vai cansando. Eu ia citar isso, Grafa, porque você entra num jogo contra um adversário que é melhor, então você sabe, bom, esse é o jogo do erro 0. Não pode Você tem que fazer 2 gols, não posso errar. Então, mentalmente, é o jogo perfeito. Isso é muito estressante. Você não pode tomar gol, você tem que ser coeso defensivamente, não dar chance para o adversário e ter que marcar na frente. O Vasco faltou ofensividade do Vasco, o Ryan tocou pouco na bola, o Verratti, nós falamos aqui, não conseguiu tocar na bola, era até melhor que o Carille tivesse o tirado do jogo, ter colocado o Ryan um pouco mais à frente, com a entrada do Lodge, jogadores assim. E o Flamengo, com esse volume de jogo, o Gerson, monstruoso dentro de campo, domina as ações, joga, chega para finalizar, entra na área. Ou seja, o Flamengo é superior, não tem como. O Vasco vai lamentar, vai questionar as linhas do gol de empate
do Flamengo, a linha mais grossa, isso aí acho que o PC vai trazer para nós, eu tenho minhas dúvidas, eu só vi uma linha e só, eu não vi outros ângulos, não posso falar, tenho um pouco de dúvida aí o lance, mas no geral, nos 180 minutos, o Flamengo foi superior e merece estar na final. Pode falar. Pode falar, Felipe. Não, ia colocar mais uma questão para vocês aqui, porque eu estava ouvindo atentamente aqui os comentários de vocês e o Flamengo realmente foi melhor. Não fez um jogo, como concordo muito com o Led, assim, não fez um grande jogo o Flamengo, né? Não foi um jogo no nível prime do Flamengo, assim, do Felipe Luiz, mas foi um jogo suficiente para ser superior ao Vasco. E acho que o jogo do Vasco, embora não tenha sido bom e não tenha criado muitas chances, mas foi um jogo digno o Vasco hoje, né? Dentro das suas limitações, do que podia fazer com um adversário muito mais forte, o Vasco fez o que é possível, né? Pelo menos na minha cabeça, fez o que é possível diante de tamanha diferença entre os dois elencos hoje, não, meus amigos? Mas, Felipe, a torcida do Vasco, eu acho que não sai brava com o time hoje pelo que jogou. Acho que entende, fica chateado pela eliminação, mas entende o tamanho da diferença, não? Ou estou sendo muito benevolente? Deixa eu só levantar uma questão. O Lédio acabou de citar 15 milhões de torcedores. Você não acha que é pouco o torcedor achar que fez um jogo digno? Eu acho que você tem que reconhecer as circunstâncias atuais. Mas para a grandeza do Vasco, para o que o Vasco representa, eu acho que deve ser muito triste o torcedor imaginar que o time pode apenas fazer um jogo digno. É melancólico, né? Agora, o momento do Vasco é esse. O Vasco, de 32 jogos, ganhou 2. Não é uma questão do time, é do momento do clube, da instituição como um todo, de tudo que fizeram com a instituição politicamente. Não estou falando da administração atual, tudo que foi construído nos últimos, ou destruído nos últimos 23 anos, entendeu? 25 anos. E a conta demorou a chegar, chegou agora. E o Pedrinho está lá tentando resolver, buscar soluções, alternativas. Agora, é muito difícil para o torcedor olhar isso e ter esperança. Qual o campeonato? A diferença é a seguinte, o Flamengo hoje está em outra prateleira, não é a prateleira do Vasco. Eles são rivais, mas a prateleira do Flamengo é lá em cima, a do Vasco é mais embaixo. Então, quando tiver um confronto, o Flamengo, você pode cravar lá que o Flamengo tem grande chance de ganhar, porque tem ganhado quase todos os jogos. Porque a prateleira do Vasco hoje não é a do Flamengo. É muito acima do Flamengo. Qual é a prateleira do Vasco? É brigar para ficar numa posição mediana no Campeonato Brasileiro, ter uma posição digna na Copa do Brasil para ganhar dinheiro, porque eu acho difícil ganhar a Copa do Brasil, e tentar brigar a vera pela Sul-Americana, que é uma competição, digamos, democrática, né? É aberta lá. Depende do chaveamento, os times são mais ou menos iguais, você briga e tenta chegar na Sul-Americana. O resto, confronto contra o Flamengo, se conseguir empatar, uma vitória aqui, com chute do Puma, vai acontecer uma hora agora. Normalmente vai perder, porque a prateleira é outra. E isso não é uma ofensa ao clube. Não, de jeito nenhum, é uma realidade. É a realidade. É um choque de realidade agravado com o fato de Flamengo, Botafogo e Fluminense terem vencido, inclusive, Exatamente. Libertadores. E isso explica porque o torcedor do Vasco hoje não dividiu o Maracanã com a torcida do Flamengo, como normalmente acontece, porque ela está cansada. Tipo, vamos lá para quê? Vai perder de novo. Falando português, claro, vai perder de novo. Vai tentar lutar, quem sabe empata. Perdeu. Não sei se você e o Grafite pensam como eu, mas eu acho que o Carille caiu um pouquinho no conto assim, do encantamento do que foi o jogo de quarta-feira contra o Nova Iguaçu, da questão ofensiva e tal. Eu acho que o Vasco deveria, na minha opinião, claro, estou falando depois do jogo, talvez seja mais fácil, mas já na quarta eu achava isso também. Ter um meio-campo mais forte, mais fisicamente mais bem dotado, até para poder competir e inibir o jogo de toque do Flamengo, do Gerson, do Arrascaeta, do De La Cruz. Eu acho que o time que o Carille pôs em campo hoje era um convite para o Flamengo. Mesmo sem o Flamengo ter feito uma partida de alto nível, como todos nós vimos, eu acho que o Flamengo ficou muito confortável em campo. O Flamengo conseguia muito rapidamente roubar a bola e ficar com ela, tocando, ditou o ritmo do jogo. Eu acho que o Vasco deveria ter colocado um time mais forte fisicamente. Então, mas aí, até como foi o jogo de sábado, entendeu? A gente até conversou sobre isso duro aqui, né? Se a gente pensar, tirando o jogo de sábado, que foi um jogo muito brigado e pouco jogado, né?
Em que momentos o Vasco, nesses últimos jogos para trás contra o Flamengo, mesmo com diversas formas de jogar, com um monte de volantes e poucos atacantes, também não conseguiu competir. Todas as vezes que o Vasco jogou de peito aberto, e hoje estava perdeu. precisando vencer, estava precisando... Tanto que a gente aqui na hashtag na quarta-feira, o torcedor se manifestando aqui na hashtag troca de passe, quase que foi unanimidade de jogar, ou tentar jogar com o time um pouco mais pra frente. Felipe, o torcedor vai, ele viu um 3-0 no primeiro tempo, o Vasco precisando de gols, ele vai somando uma coisa com a outra. Mas, por exemplo, no ano passado, quando foi o 6-1, o Álvaro Pacheco botou um time leve, solto em campo, tomou 6 gols. Já no segundo turno, o time já foi mais competitivo contra o Flamengo. O Flamengo jogou melhor, mas foi eu acho que, assim, nesse momento em que o Vasco hoje está numa condição inferior à do Flamengo, eu acho que tem que respeitar o momento, fecha ali a casinha, joga duro, joga competindo. Hoje jogou muito de peito aberto contra o Flamengo. Ficou no banco, né? Jair no banco. Eu teria preenchido mais o meio-campo e falei isso na quarta-feira. Sim. Claro que discordamos aqui sobre isso, inclusive. Eu acho que assim, o jogo contra o Nova Iguaçu dá para jogar daquele jeito. Outras partidas em São Januário, no Campeonato Brasileiro, vai dar para jogar desse jeito como o Vasco entrou em campo. Mas eu acho que jogar contra o Flamengo, jogar contra o Palmeiras, contra o Internacional, principalmente esses times que são mais técnicos, acho que o Vasco tem que pensar nisso, em competir mais, em preencher mais o meio-campo. Para completar isso daí, eu acho que o mais difícil para um time é você encontrar o time, uma maneira de jogar, uma certa identidade, que o Vasco ainda não conseguiu, porque tem suas limitações. Mas é conseguir ser constante em todos os setores, em toda a fase do jogo e por mais tempo no jogo. O Vasco, esse time, ele consegue jogar um período bom, mas só que o restante ele vai sofrer mais. Né? Você conseguir sustentar ainda mais contra times, contra o Flamengo. Esse é o meu ponto, eu acho. Ser consistente e constante durante o jogo todo é o mais difícil de construir. O que vocês acham sobre o que dissemos aqui, Lédio, Grafa e Luiz? Eu concordo plenamente com o Eric. E eu falei sobre isso no aquecimento aqui. Na hora que saiu a escalação, eu falei, aí não é nem crônica depois do jogo. Estou com o Eric. Eu teria jogado com o Matheus Carvalho e com o Jair. Eu acho que contra um time vai jogar contra o Flamengo. Ele é muito com o Matheus e Jair? Ele é muito inferior, e o Vasco é muito inferior. Ele tem que guerrear, ele tem que marcar muito, fechar os espaços e tentar parar o adversário, entendeu? De toda maneira. E ter escape. O escape seria o Nuno, o Coutinho, enfim, o Nuno teria que jogar e você vê quem está melhor condicionamento, em termos de condicionamento físico. O Coutinho não me parece estar nesse momento, até que ele fez primeiros 20 minutos razoáveis, mas eu acho que nesse momento, nessa situação do jogo, da diferença dos dois, o Vasco tem que jogar sempre com 3 volantes contra o Flamengo. Não é querer ser retranqueiro, é a melhor forma de você conseguir algum resultado. Hoje foi muito faceiro, eu acho. Não acho que perdeu por causa da escalação do Carille. Não foi isso. Ele foi corajoso, até pontuei isso no aquecimento. Ele vai tentar ganhar, mas eu acho que ele arriscou muito. E fisicamente o time não consegue acompanhar. Então, bota 3 volantes. Nem acho que são 3 volantes assim, exuberantes, que vão proteger totalmente, mas vão guerrear. Hugo, Cocão e o Jair. Carmona, prazer, hein? Valeu. Grafa. Valeu. Ziriguidum pra você. Já temos entrevistas aqui no Maracanã, Felipe. Felipe, Letícia Marques do GE aqui. Queria falar um pouquinho do Danilo. Todos os jogos que ele teve à disposição, ele foi titular com você. Ele ficou fora da primeira partida contra o Vasco. Você até chamou o Iago, que na ocasião ficou fora da Libertadores Sub-20. Pelo que foi dito, ele fez alguns treinos em separados, mas na quinta-feira a gente teve no CT para um treino aberto, vimos o Danilo participando um pouquinho do início da atividade, pelo menos que foi o que a gente teve acesso. Então, a minha pergunta é, por que ele não foi relacionado hoje? É alguma questão física ou é só um controle de carga mesmo? Semana passada, durante os treinamentos, ele sentiu um leve desconforto na perna e a gente optou por não arriscar, por poupar ele, dar os minutos necessários. É um jogador que já tem mais de 30 anos, que vinha de 2 meses sem jogar e fez 3 jogos, uma sequência de 3 jogos, na qual eu acreditava que era importante ele ter para voltar a ter ritmo de jogo, né? E aí decidimos não levá-lo para o primeiro jogo, mas ele ainda, durante essa semana, ainda não evoluiu da forma que gostaríamos. Então, como eu falo sempre, risco zero, lesão, a gente tem que respeitar os processos. Ele não tem lesão, mas
Nós temos que respeitar os processos de fisioterapia, dessa evolução da dor dele para quando ele puder entrar e disputar uma bola, que ele possa disputar ela ao máximo, que ele seja o mais intenso possível, sem correr riscos. E sabendo também que temos aí 2 finais pela frente agora, 2 jogos da final, né, pela frente. E ele também está convocado pela seleção brasileira, então vamos optar por por zerar a dor dele, para deixar ele confortável, e quando ele tiver, ele vai estar disponível aí para ajudar a equipe. Aqui, Felipe Luiz, boa noite, Fernanda Pisotti, da Rádio Band News FM. Eu vou adiantar um pouquinho só, porque você está aí há 11 jogos agora invicto nessa sequência, e pode ser, provavelmente, deve ter o Fluminense como adversário na final do Campeonato Carioca, já que venceu o primeiro jogo lá por 4-0, difícil reverter esse resultado. E o único revés que você teve até agora foi justamente para o Fluminense, né? Uma única derrota à frente do Flamengo e justamente contra o Fluminense. Queria entender como é que você vai preparar essa equipe para esse confronto, se realmente foi esse o confronto, a gente acredita que sim. E como é que você está pensando esse Fla-Flu, mais um Fla-Flu, né? O Flamengo está indo à 7ª decisão consecutiva do Campeonato Carioca, ganhou 4 e perdeu 2, e justamente para o Fluminense também. Se você puder falar sobre a condição do Wesley e Bruno Henrique, como é que eles estão? Obrigada. Deixa eu descansar hoje, né? Deixa eu jantar tranquilo e amanhã pensar no Fluminense. Ainda tenho o jogo do Vasco na cabeça aqui. Como você bem falou, o Fluminense ainda vai jogar contra o Volta Redonda, é uma grande equipe, tem grandíssimos jogadores. Para mim, tem um elenco diferente, um elenco para estar na parte de cima da tabela. E a única coisa que eu penso agora é descansar hoje à noite, bem descansado, amanhã já começar a preparar esse jogo que vai ser na quarta-feira. E se eu não me engano, vai ser o 7º clássico em 11 jogos. É isso? É isso, pai? Mais ou menos, né? 7 jogos. Vamos fazer 8 clássicos em 12 jogos. Mentalmente, isso tem um peso muito grande para os jogadores. E, como sempre, vai ser um jogo muito difícil se a gente enfrentar o Fluminense na final, mas eles ainda têm um jogo pela frente. Felipe, Raíza Simplício, da Gol Brasil e da Placar. Eu queria entender, hoje você começou o jogo com o Varela novamente invertido, e você tinha o Alexandro e o Ayrton Lucas também como opção. Eu queria entender se foi uma opção física, técnica, tática, enfim. Por que você começou novamente com o Varela ali? Primeiro porque Alexandro e Ayrton Lucas voltaram de lesão, treinaram comigo essa semana. O Ayrton teve um pequeno trauma no joelho, né, e incomodou ele bastante durante esses dias aí de reabilitação. O Alex vem de uma lesão também, mas principalmente foi pelo momento do Varela. Assim, um jogador que faz tudo certo, que fez grandes jogos e não merecia sair da equipe. Esse foi o meu pensamento. Não merecia, nesse jogo de hoje, era um jogo para ele. E um cara que eu já falei para vocês, admiro muito, tenho prazer em trabalhar com ele e acredito e pensei que ele merecia ser titular no jogo de hoje, num clássico, depois de ter sido tão importante no primeiro jogo da semifinal. Aqui, Felipe, boa noite. Marcos Martins, do Conadeca SRN. Queria te perguntar um pouco sobre como funciona mais ou menos o seu processo de avaliação na parte técnica, porque você tem hoje o Plata, que fez um excelente jogo, e aí o Luiz Araújo entra e também faz um excelente jogo. A torcida fica com as suas preferências assim por determinados jogadores. Como você avalia esse desempenho técnico desses atletas que estão muito bem e para você conseguir avaliar isso para cada um ser titular também, consequentemente, como você avalia esse processo como um todo? O processo, é claro, né? O treinador não pensa só em montar esse quebra-cabeça simples, né? Eu penso em muitas coisas, às vezes dá certo, às vezes não dá tão certo como a gente espera, mas eu sei que ter 2 jogadores desse calibre, desse nível, e ainda por cima ter que jogar com eles improvisado, de certa forma, assim, numa posição onde eles não se sentem tão confortáveis, é um privilégio para mim, né? Mas porque os 2 querem jogar, os 2 querem ajudar a equipe. Um dos 2 não iria começar hoje,
ou pode ser que o Arrascaeta não começaria hoje, ou o Gerson, né? Estaria por decidir essa vaga. Optei pelo Plata por inúmeros motivos, né? Uma, porque o Plata nos dá muito dinamismo no jogo, depois a fase defensiva dele é extraordinária, tem um ritmo que aguenta alta intensidade durante os 90 minutos, hoje 88, 87 minutos. E o Luiz Araújo, porque eu não penso só nos 45, eu penso em 90, e o Luiz Araújo é muito forte quando ele entra no segundo tempo. Isso não quer dizer que ele vai ser reserva e só vai entrar no segundo tempo. Então o treinador bota tudo na balança e decide, sabendo que um dos dois ou vários jogadores vão ficar chateados por não jogar, mas meu trabalho é pensar sempre na equipe e o que eu acredito fazer o que eu acredito que seja melhor para a equipe, só isso. Boa noite, Felipe. Bruno Castanha, Rubro News TV. Parabéns por mais uma final à frente do Flamengo. Queria falar um pouquinho do De La Cruz, um jogador que não vem jogando sempre. Na semana passada você falou que não quis usar ele, porque era grama sintética. Hoje ele foi titular. Para mim foi o melhor jogador, né, do Flamengo. Participa tanto na saída de bola quanto sem bola, marcando demais. Fala um pouquinho do De La Cruz e na sequência também, carga de minutagem para os próximos jogos dele. Obrigado. O Nico, a gente tem que ter um cuidado especial, como eu falei, com as articulações, né? Por isso que eu poupei ele do último jogo. E é um jogador que é muito importante para o modelo, como ele entende essa posição de volante. Ele nos dá uma vantagem muito grande, qualitativa pela forma que ele tem pela qualidade que ele tem, claro. E ele consegue muitas vezes fazer o time sair da pressão de uma forma individual. Isso depois muito intenso para fazer as coberturas, para pressionar, para defender em pressão alta, em bloco médio. Então é um jogador importantíssimo para a gente. E eu tenho a plena convicção de que, dosando e sabendo utilizar ele vai sempre nos oferecer a melhor versão dele. Então esse é o meu trabalho, não sempre eu vou acertar, né, de escolher os jogos certos para ele jogar, mas acredito muito de que, aliás, além disso, né, tem o Alan, que está muito bem, e aí você falou do melhor, o Eric, vocês viram de novo o jogo que ele fez, um jogo impecável, e tem o Everton, que eu não coloquei nos últimos jogos, que também está totalmente pronto e preparado para ajudar a equipe também, do mesmo nível que eles, então estou bem servido. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. No começo do ano, alguns jogadores se queixaram da qualidade do gramado do Maracanã, que estava muito duro, muito seco. E na semana passada a gente teve o jogo no sintético do Engenhão. E agora vai ter mais uma sequência de jogos no Maracanã. Eu queria saber se, depois de um tempo pausado, sem jogos, se o gramado do Maracanã está melhor. Hoje, você olha o campo e fala, poxa, aqui dá para desempenhar um bom futebol, ou ainda tem muita coisa a melhorar? Se eu tivesse jogado, essa resposta seria muito mais fácil, né? Como eu não jogo mais, eu não consigo avaliar da mesma forma. Eu sei que os jogadores, já falei 500 vezes, né, que sofrem com a bola, e o gramado baixo faz a bola ficar mais viva ainda. Mas, assim, o bom desse gramado é que a gente dá o feedback, eles tentam ajudar e tentam melhorar e tentam ajustar dentro das capacidades, né, dentro da capacidade que a empresa tem de gestionar esse estádio, essa grama que deve ser tão difícil, né, de gerir e fazer ela ficar perfeita. Perfeita tapete ela não está, mas acredito que está numa forma razoável aí para praticar um bom futebol. Okay. Felipe, boa noite. Bruna Medeiros, do Desfla. Eu quero voltar para a época que você falou da programação, né, controle de carga e tudo mais. Eu sei que você não gosta muito de projetar, mas eu queria falar sobre esses 4 jogos decisivos num todo, tanto as 2 finais como agora as 2 semifinais. Como você faz para dosar esse controle de carga e, ao mesmo tempo, escalar os melhores que você tem à disposição, como você até citou do Varela, porque o Varela estava já numa sequência de jogos, né, tanto pela direita quanto pela esquerda, e o Bruno Henrique também já estava nessa sequência de jogos. Queria saber isso, e se esse pensamento na reta final fica final, não tem mais aquele pensamento de dosar muito, porque é jogo decisivo, ou se você continua priorizando essa questão de controle de carga. Obrigada. Não, agora no final é final. Já foi a semifinal, assim. Conseguimos dosar bem durante toda essa fase inicial da Taça Guanabara.
Conseguimos dar minutos para todo mundo, tirar minutos dos jogadores que não aguentam talvez uma carga de minutos tão elevada durante o ano, mas alguns jogadores tivemos que extrapolar, né? Então, normal. Tudo que vem acontecendo é absolutamente normal e dentro do que a gente planejou, mas semifinal e final, com certeza nós vamos ir com força máxima para vencer, para tentar vencer da mesma forma que o adversário vai fazer com a gente. Okay? Boa noite, Felipe, tudo bom? Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Recentemente, o Lédio Carbono, do Grupo Globo, comentou que o Flamengo não enxerga mais o Vasco como rival. São 32 jogos, 19 vitórias lá do rubro-negro. Eu queria saber se você e o seu elenco têm uma preparação diferente para jogos contra o Vasco ou se é mais um jogo, entre aspas, qualquer. Se realmente essa postura vista pelo comentarista é, de fato, algo presente no ninho do Flamengo não enxergar mais o Vasco como rival. Obrigado. Brincadeira. O treinador enxerga todo mundo como se fosse o Manchester City. Para mim, sempre o adversário que eu vou jogar é o melhor time do mundo. É difícil, né? Então é isso, pessoal. Se gostou, vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!